São poucos clubes do futebol brasileiro que tem um goleiro desse nível do Gabriel Brazão. Agora é você construir mais, né? Ter uma grande dupla de zaga, ter ótimos laterais, um meio-campo, mas o grande goleiro nós já temos. Nós não podemos perder o Gabriel Brazão. Você vende o Sherman, você vende o Gabriel Bom Tempo, você vende outro jogador, mas o Gabriel Brazão você não negocia. Tá? Esse é um jogador que tem que ficar no Santos por 5, 10 anos. O Santos não pode, e muito mais, Jordão, perder o Gabriel Brazão pro Torino. Hã? Você pode perder o Gabriel Brazão mais à frente para um Chelsea, se os caras pagarem uma multa, para um City, se quiserem pagar a multa, para um time grande, gigante do futebol europeu. Não para o Torino. Torino não. Entendeu? Então tem que fechar a porta dos italianos e o Santos tem que se impor nessa negociação. É claro que para o jogador quer ser valorizado. Até porque, Jordão, a carreira do jogador é curta. E o goleiro é sempre o menos valorizado. É aquele que ganha o menor salário, é aquele que tem as menores transações, né, em termos de venda, é aquele que ganha o menor percentual de venda de um clube para o outro. Então o goleiro, ele quer ser bem remunerado. Que o Santos valorize o Brazão como ele deve ser valorizado. Agora, ainda nessa situação, Jordão, quais foram as maiores negociações envolvendo goleiros no futebol brasileiro, Jordão? Vamos conhecê-las, Marcão, e aí o torcedor vai conseguir ter uma noção do porquê que esses valores praticados pela Torino não são bons para o Santos Futebol Clube, Marcão. Vamos lá, lembrando que todos os valores que eu direi a partir de agora serão em milhões de euros. A transação, Marcão, mais cara envolvendo goleiros no futebol brasileiro é justamente a do goleiro Bento. Ele que saiu do Atlético Paranaense para o Al Nassr da Arábia Saudita, sendo vendido por 18 milhões de euros, Marcão. Segundo lugar, medalha de prata nesse quesito é o Alisson. O Alisson que saiu do Internacional para a Roma da Itália na época em 2016 por 8 milhões de euros. Já em terceiro lugar, Marcão, olha só quem aparece, o Gabriel Brazão. O Gabriel Brazão que ele foi negociado do Cruzeiro para o Parma da Itália por 5 milhões de euros. Isso, Marcão, nem tem tanto tempo assim. Quarto lugar é o Rafael Cabral. Rafael Cabral que em 2013 deixou o Santos Futebol Clube rumo ao Napoli da Itália também por 5 milhões de euros. E fechando a lista dos top 5, sendo ele o Cleiton. Cleiton, que saiu do Atlético Mineiro para o Red Bull Bragantino, o Bragantino pagou ao Clube Mineiro 5 milhões de euros, Marcão. Thiago, eu acho que esses números que você traz aí, eles mostram bem, meu caro Thiago Jordão, que um goleiro normalmente é vendido por um valor muito aquém comparado aos atacantes, aos meias, aos jogadores da parte mais à frente, né, da parte ofensiva. Veja aí, o caso do Bento, ex-Atlético Paranaense, 18 milhões de euros, que foi considerado uma grande venda para o Al Nassr, né? O Alisson, goleiro atual da seleção brasileira, 8 milhões de euros, saindo do Internacional para o Roma da Itália. E aí a terceira maior venda é curiosamente do Brazão, né? 5 milhões de euros, deixando o Cruzeiro para o Parma da Itália. Depois, Rafael Cabral, jogador do Santos Futebol Clube quando foi para o Napoli, após vencer a Libertadores pelo Santos, 5 milhões de euros. E por último, Cleiton, a saída dele do Galo para o Bragantino, 5 milhões de euros também. Então isso mostra, Thiago Jordão, que não se paga muito por goleiros, né, Thiago Jordão? Quem sabe seja o Santos aí o primeiro a mudar essa história no futebol brasileiro e pedir um valor altíssimo para liberar o Brazão. Mas que realmente, quando você olha a posição de goleiro, é uma posição desvalorizada no mercado. Isso me parece claro, pelo menos aqui no futebol brasileiro. Com certeza. E você tem que fazer o exercício também, Marcão, de que os clubes europeus, eles contratam e revendem muito rapidamente. Vou até usar o exemplo do Alisson. Quando a Roma contratou o Alisson, Marcão, foi por 8 milhões de euros. Menos de 1 ano e meio depois, eles conseguiram vender para o Liverpool por mais de 40 milhões de euros. Então, se os clubes europeus conseguem trabalhar esse potencial de venda dos seus ativos, o Santos tem que se espelhar nisso, Marcão. Até porque o goleiro Gabriel Brazão já foi vendido uma vez e foi por 5 milhões de euros. Só que o Gabriel Brazão não é o mesmo daquela vez em que ele saiu para o Parma da Itália. O Gabriel Brazão ele evoluiu. Naquela ocasião, Marcão, ele saiu daqui como um goleiro jovem, mas que era uma aposta, ainda era um goleiro em potencial. O Gabriel Brazão ainda tem potencial de crescimento? Tem potencial de crescimento. Mas hoje o Gabriel Brazão ele é uma realidade do gol. O Gabriel Brazão não é mais uma aposta, ele já se provou ser um bom goleiro. E aí que o Santos tem que estudar.
Se o Bento, Marcão, que saiu por 18 milhões de euros, eu particularmente não penso em vender o Gabriel Brazão por menos que isso. Tudo bem que o Bento ele estava na seleção brasileira, na época em que ele jogou no Atlético Paranaense, ele foi campeão da Copa Sul-Americana, participou também das disputas da Copa do Brasil, final da Libertadores, enfim. Eu entendo esse lado do jogador não ser tão valorizado por não estar nos grandes holofotes. Só que o Gabriel Brazão é um caso específico na minha visão. O Gabriel Brazão já se provou ser um grande goleiro, Marcão. Ele não precisa ir para a seleção brasileira para todo mundo saber que ele é bom. Ele não precisa ganhar uma Libertadores para todo mundo conhecer que o Gabriel Brazão é bom. Não, todos nós sabemos que o Gabriel Brazão é bom e aí cabe o Santos entender isso. Cabe o Santos fazer uma pesquisa, assim como eu fiz, pesquisa. Quais são as negociações, e sendo o Santos, até abrange isso. Quais são as negociações do mercado sul-americano de goleiros? Vamos ver. Olha, o fulano saiu por tanto, o outro saiu por tanto. Então, o Gabriel Brazão não pode sair por menos que isso, porque, na minha visão, Marcão, o Gabriel Brazão não pode sair por menos de 10 milhões, porque se o Cleiton saiu por 5, o Gabriel Brazão não é só 50% melhor que o Cleiton, ele é 200%, 300% melhor que o Cleiton. Eu acho que o goleiro Gabriel Brazão é melhor que o Rafael Cabral também. Então, Marcão, o Santos tem que saber trabalhar essa negociação, porque senão o Santos vai de novo fazer uma má venda e aí vai arranjar outro problema, que é arrumar um bom substituto. É verdade. E eu fui falar do João Paulo aqui, eu mexi com as João Pauletes, que estão aqui bravas comigo no chat, é normal, né? O João Paulo é um goleiro que cultiva um grupo de fãs muito grande no Santos Futebol Clube, mas volto a dizer, o João Paulo é um goleiro nota 5, 5,5, né? E infelizmente não tem o mercado que muitos diziam que tinha, né? Tanto que o João Paulo está tendo dificuldades para deixar o Santos Futebol Clube. Tem mercado aqui no futebol brasileiro, até pela alta idade. Na Europa não tem mercado o João Paulo, né? Muitos até pediam o João Paulo na seleção brasileira. Está aí provado, né, que o João Paulo é um goleiro mediano. Acho que o torcedor do Santos aprendeu, né? E agora entendeu o que é ter um goleiro diferente, um goleiro arrojado, um goleiro que sabe sair do gol em bola aérea. É diferente, né? Você ter uma leitura do Brazão comparado ao João Paulo, você claramente e rapidamente consegue perceber a diferença. E o João Paulo já percebeu que não vai jogar com o Gabriel Brazão, né? Isso aí tá claro, o João Paulo já tem esse conhecimento, ele sabe, ele já percebeu que enquanto o Brazão for goleiro do Santos, ele não joga. Ele não joga. Existe uma diferença grande entre o João Paulo e o Gabriel Brazão. Então o melhor para o João Paulo é buscar um outro clube, muito provavelmente aqui do futebol brasileiro, onde ele ainda tem mercado. Agora, o Santos tem que aproveitar enquanto existem clubes interessados no João Paulo aqui no Brasil. Porque senão, Thiago, vai acontecer o que aconteceu com o Felipe Jonathan, que teve um período que o Jonathan tinha propostas aqui do futebol brasileiro. Me lembro do Internacional de Porto Alegre querer o Jonathan. Até me lembro de uma sondagem do Palmeiras, do São Paulo para o Felipe Jonathan, e o Santos não vendeu. O Jonathan foi se desvalorizando até que o Santos praticamente doou o Felipe Jonathan para o Fortaleza. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O João Paulo está num período de desvalorização técnica, né? Até porque chegou um goleiro e assumiu a posição dele com muita tranquilidade. Então ele vai precisar realmente, o Santos vai precisar ficar atento a algumas propostas e negociar o João Paulo, né? E trabalhar um segundo goleiro. Ó, muita gente chegando aqui na varanda mais famosa do Brasil. Matheus Procópio, grande abraço pra você. Carla Souza tá brava, hein? Carla Souza tá brava. Brazão que tem mercado. Torino e parcelado, cada uma. Mas digo, João Paulo termina o ano como titular. Pode ser, Carla. Titular de outro time, do Santos não. Você tá brava, né, Carla? Você é João Paulete, né? Hã? Carla? Você é João Paulete, né, Carla? Não vai jogar o João Paulo, Carla. Não vai jogar. Torcedor do Santos não aguentava mais aquele não cruza, não bate, não chuta daí. Esse era o João Paulo, né? Era um pega pra capar. Você lembra o final do jogo como que era? Você é louco, cara. Os caras lá do meio campo batiam pro gol, meu. O lateral pegava a bola, já jogava na área do Santos, o goleiro não saía do gol, cara. O João Paulo não saía do gol, era um pega pra capar danado. Isso acabou. Isso acabou. Não temos mais aquele sofrimento nos minutos finais do jogo. Acabou isso aí. É passado. Passado, né? O Gabriel Brazão mostra a diferença de um grande goleiro para um goleiro normal. É muita diferença. É muita diferença, né? Não temos mais... Se não fosse ele, né? Se não fosse ele. Se não fosse ele, Thiago Jordão, foi algo que nós criamos aqui, porque é o seguinte...
O torcedor do Santos se acostumou nas redes sociais a dizer o seguinte, olha, se não fosse o João Paulo, o Santos teria perdido de 5 e não de 3. Se não fosse o João Paulo, o Santos teria sido rebaixado na 15ª rodada e não na 38ª. Ou seja, perdeu do mesmo jeito. Se arrebentou do mesmo jeito, Thiago Jordão. Então, o torcedor do Santos se acostumou, né, a criar um ídolo que não existe, que é o João Paulo, né? Se não fosse ele, era para ter sido 6 e não 5. Isso não adianta nada, né, meu amigo? Para com isso, né? Bruno César, grande abraço pra você. Meu Deus, aquele jogo contra o Atlético Paranaense, aquele gol do Vitor Bueno. Pô, eu tava lá, viu, Bruno? Eu tava naquele jogo, cara. Eu tava naquele jogo. Aquele gol de falta do Vitor Bueno, quase do meio campo, que o João Paulo aceitou, o Brasão não tomaria aquele gol nunca. Atenção, nunca. Quer ver 3 situações que o Brasão não teria tomado? 3. Rapidamente eu vou lembrar aqui, viu, Thiago Jordão? O Brasão não teria cometido aquele pênalti em cima do Hendrick na final do Campeonato Paulista. O Brasão não teria cometido aquele pênalti. Pênalti infantil do João Paulo, que culminou na derrota e no título do Palmeiras. O Brasão teria chegado antes do Marinho naquele primeiro gol do Fortaleza contra o Santos na Vila Belmiro. E aquele gol do Vitor Bueno, o Brasão não teria tomado aquele gol que o João Paulo tomou. 3 rápidas situações que eu coloco aqui, Jordão, que o Brasão não teria tomado nenhum dos 3 gols. Aquele pênalti do João Paulo no Hendrick, uma vergonha, o João Paulo pesado. O Hendrick saiu lá do meio campo, cara, e chegou primeiro que o Felipe Jonathan e o João Paulo. Um absurdo aquele gol, aquele pênalti do João Paulo no Hendrick. Foi uma das coisas mais vergonhosas, viu, da história recente do Santos, viu, meu caro Jordão? E tem mais, Marcão, aquela cobrança de pênalti, o Rafael Veiga bateu no meio do gol e o João Paulo foi para baixo e a bola passou em cima dele, Marcão. E assim, o João Paulo, Marcão, teve os seus momentos, eu particularmente, até em dado ponto, achava que ele poderia ser um grande goleiro e tudo mais, só que a gente conheceu mais o João Paulo. Infelizmente, Marcão, no ano de 2023, todo mundo fala, né? Você acabou de comentar, se não fosse o João Paulo, se não fosse ele, se não fosse o fulano. Marcão, olha, pesquisem, faça esse exercício para quem ainda acha que o João Paulo é melhor que o Gabriel Brasão. Pesquise os 38 jogos do Santos, veja todos os gols que o Santos tomou e me diga se realmente se não fosse ele. Eu trago um exemplo já na primeira rodada do Brasileirão de 2023, Marcão. Aquele gol que o Santos toma do João Pedro, lateral direito, que ele corta pro meio. Grêmio, né? Do Grêmio, aquele absurdo, Thiago. Você lembrou bem. O João Paulo, é que a galera me desculpa, a galera não para ver. Aquele gol que ele toma do Grêmio, depois contra o Cruzeiro, Thiago Jordão. Pega o jogo contra o Cruzeiro. Os gols que ele tomou contra o Flamengo também, na Vila Belmiro. É só pegar os gols. O João Paulo falhou em 12, 13 jogos do Campeonato Brasileiro 23. Não tô falando de um jogo. Ele falhou em 12, 13 jogos. Você lembrou bem, Thiago Jordão. Contra o Grêmio, ele tomou um gol do meio da rua, que goleiro bom não toma aquele tipo de gol. Não toma, Marcão. E os gols contra o Flamengo, aquele também que, se salvo engano, foi o Everton Cebolinha que fez, que ele domina, olha pro gol, chuta fraco e o João Paulo espalma pra dentro, Marcão. Não dá. Não dá. Eu particularmente, eu sei das qualidades do João Paulo como pessoa e tudo mais, Marcão, só que como goleiro profissional do Santos Futebol Clube, ele serve para ser uma segunda opção, para ser um reserva. Titular é o que a gente tá vendo hoje com o Gabriel Brasão. O Gabriel Brasão raramente falha. O Gabriel Brasão é aquele goleiro seguro, Marcão. Você confia nele. E fora também aquela história de que o João Paulo não conseguia pegar pênalti, Marcão. Você lembra daquele jogo Santos e Atlético Mineiro? Que até pegando o pênalti ele toma o gol, Marcão? Fica difícil também, né? Então, por isso que o Gabriel Brasão hoje é o goleiro do Santos. O Gabriel Brasão, ele mesmo assume que tem que melhorar para pegar pênalti, só que ainda assim você vê que ele pula melhor do que o João Paulo nas penalidades. Exatamente, tá aí o Thiago Jordão, El Bigodinho aqui no Varanda Futebol Debate. Jordones, o Wesley Patati já tá sendo vendido pelo Maccabi Tel Aviv, é isso? O Maccabi vai fazer grana com Patati, ex-menino da Vila? Isso aí, Marcão. Já tem proposta na mesa do Maccabi Tel Aviv pelo atacante Wesley Patati, Marcão. Ele recebeu propostas de clubes de 3 países diferentes, sendo da Holanda, da Espanha e da Inglaterra nos últimos dias. Porém, nenhuma das 3 equipes foram reveladas, Marcão. Mas já sabem os valores da oferta do time holandês. A oferta do time holandês gira em torno de 3,5 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais na cotação atual, Marcão.
E como o Santos tem direito a 40%, ainda tem 40% dos direitos econômicos do Wesley Patati, nessa mais-valia o Santos acabaria ficando com aproximadamente 9 milhões de reais, Marcão. Só que o clube israelense, por mais que teve essa oferta de 3,5 milhões de euros, já estipulou um valor mínimo para negociar o atacante brasileiro, sendo cerca de 5 milhões de euros é o mínimo que eles pedem para negociar o Wesley Patati. Rápido, hein? Rápida a valorização do Patati. Foi muito bem lá no Maccabi Tel Aviv e agora já desperta interesse de clubes do futebol europeu, em especial do futebol holandês. Jordão, vamos trazer os números do Patati jogando no Maccabi Tel Aviv, meu caro Jordão, e aí eu entro nesta questão financeira. O Santos tem direito a 40% de uma futura venda do Patati. Portanto, o Santos torce para que o Patati se valorize ainda mais e seja vendido por valores superiores àqueles que estão sendo, nesse momento, especulados. Jordão, números do Patati. Vamos lá, Marcão. Na última temporada, o Wesley Patati, que ainda tem 21 anos de idade, completa 22 apenas no final do ano, disputou 40 jogos na última temporada com o Maccabi Tel Aviv, marcou 14 gols, deu 9 assistências, teve uma média de 72 minutos jogados por partida e conseguiu 2 títulos. Foi campeão no Campeonato Israelense, foi campeão da Copa de Israel e tem contrato com a equipe israelense até junho de 2027. E Marcão, o Wesley Patati tem até apelido lá. Ele é chamado de Mago Brasileiro. Ih, Wesley Patati. Mamãe! Mago brasileiro? Mago Brasileiro. O Patati? Ele mesmo. Olha aí. Ó, números bons dele, né, Thiago Jordão? 40 jogos, 14 gols, 9 assistências, 72 minutos em média. Lembrando que o Maccabi Tel Aviv disputa Champions, né, Thiago Jordão? Eles jogam, na verdade, a Europa League, Marcão. Europa League, perdão. Europa Isso. League, perdão. Ele fez gol na Europa League, inclusive. Então, tá vendo? Sabe quem fez gol na Europa League também, Thiago Jordão? O Arthur Gomes. Não, o Morelos. Ah, o Morel. Verdade. Morelos está entre os maiores artilheiros da Europa League. Isso aí não me engana mais, viu, Jordão? Esse papinho de Europa pegadinha. League, isso aí não me engana mais, tá? Só explicando pra você, tá? Isso aí enganou muito santista, viu? Tá vindo aí o Morelos, terceiro maior... Quem não escutou isso aí? Terceiro maior artilheiro da Europa League, Morelos. Alfredinho Morelos. O que aconteceu com ele, Jordão? Não conseguiu jogar, né, Marcão? Acho que não deu muito certo a passagem dele pelo Santos Futebol Clube. Acho que deu errado, né, Marcão? Deu errado. Acho que talvez tenha dado errado essa passagem dele aí, Marcão.